Então, graças a Deus por mais este momento que nós podemos, então, nos reunir, mesmo num dia atípico, um dia diferente, para podermos estudar, né? Podermos entoar canções ao nosso Deus, podermos louvá-lo e engrandecê-lo. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de os irmãos Efésios, né? Quem falou ali foi o irmão Raimundo, foi? Pronto, então, obrigado, irmão Raimundo. Carta de Efésios, tá certo? Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Efésios, tá certo? Dando prosseguimento. Então nós já tivemos algumas mensagens nesse texto, e aí nós vamos prosseguir, a partir do verso 11 do capítulo 2, dando continuidade, tá certo? Os irmãos devem ter percebido, tá certo? A proposta das canções, a temática das canções, falaram muito sobre união, sobre reconciliação, sobre a unidade da igreja e como isso é importante, tá certo? Então o texto de hoje, nós vamos estar pegando esse parágrafo maior que vai do 11 até o 22, vamos estar dividindo na metade, não teríamos tempo hábil, né, para poder trabalharmos o texto todo. Então vamos estar nos detendo até o verso 16. Então vamos estar nos aprofundando o verso 11 a 16. Então vamos fazer a leitura, logo após passamos à exposição e explicação do texto. Então Efésios 2, capítulo 11, diz o seguinte: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, nós temos estudado até aqui, texto, carta de Paulo aos Efésios, temos sabido que ele estava preso, tá certo? É uma prisão domiciliar na cidade de Roma, e daquela prisão, então, ele tem a oportunidade de escrever. E aí ele escreve as chamadas cartas da prisão, tá certo? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Na mente de Paulo, um dos pensamentos que nós temos trazido, baseado na despedida dele, daqueles irmãos de Éfeso, quando ele estava no final da viagem missionária, a terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém. E então ele já ia para Jerusalém sabendo o que aconteceria com ele. O Espírito Santo já tinha revelado que ele enfrentaria dificuldades, né? Ele seria preso, passaria por provações, é um momento difícil. Então ele se despede dos irmãos de Éfeso na ida para Jerusalém, em Mileto, mais propriamente dito. E aí naquele momento ele diz que aqueles irmãos deveriam zelar, deveriam cuidar da mensagem do Evangelho. Eles deveriam estar preparados para lutar a batalha, tendo o Evangelho como alvo. O Evangelho era aquilo que eles deveriam preservar. A mensagem do Evangelho deveria estar com aqueles irmãos, de modo que eles não deixassem que aquela mensagem fosse pervertida. O próprio Paulo já havia dito também, naquela despedida, que aqueles irmãos, aquelas pessoas enfrentariam batalhas, enfrentariam pessoas, falsos mestres que se levantariam de dentro da própria igreja, tentando ensinar uma nova mensagem. Semana passada, se não me engano, o pastor tocou em alguns pontos que nós também estivemos tocando.
com relação à importância da mensagem do Evangelho, se referindo também, estudando, né, a exposição, o texto que foi pregado foi em Paulo, a segunda carta de Timóteo, e é muito parecido o contexto. Embora pela tradição nós saibamos que naquela prisão em Roma, Paulo ainda não morreu. Ele imaginava que ali seria o seu último momento nesta terra. Pela graça de Deus, ele é solto por um breve período de tempo, e aí ele se encontra, emprega novas viagens, ele faz aquilo que ele estava planejando fazer naquele tempo que ele estava solto. Na segunda prisão, então, ele enfrenta a morte. Mas, quando ele escreve Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso, ele já imaginava que não veria aqueles irmãos nunca mais. E aí um dos pensamentos que nós temos trazido. Qual seria a última mensagem que você deixaria como herança para as pessoas próximas a você, as pessoas que você mais amasse nessa terra? Se você soubesse que fosse o último momento que você teria com aquelas pessoas, o que você falaria? O que você entregaria? Paulo então entrega aquilo que ele tem de mais importante, que é exatamente a mensagem do Evangelho. Paulo, o maior teólogo do cristianismo, maior líder depois do Senhor Jesus Cristo, morre pobre, preso, abandonado. O que Paulo tem para disponibilizar para alguém? A única coisa que Paulo tem é aquilo que tem mais valor nesta terra, que não são bens, não são riquezas materiais, não é ouro, não são posses, mas é o próprio Evangelho. Então Paulo, um dos pensamentos também, pelo motivo de estar preso, é como se ele pudesse, então, refletir, pudesse meditar naquelas mensagens, em todo aquele ensino que ele havia transmitido, e nós vamos perceber muitas vezes na carta de Éfeso, assuntos que são bem densos. É como se fosse um avanço, um aprofundamento do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é a mensagem que todo mundo conhece, que o Senhor Jesus Cristo, que Deus Pai enviou o seu Filho, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará para buscar os seus, a sua igreja. Mas mesmo essa mensagem tão simples, ela tem desenvolvimentos, ela tem aprofundamentos. Quando nós refletimos em toda a ação do Evangelho, e nós partindo também de um outro princípio, tocado também pelo pastor, pelo missionário, seminarista Wallace semana passada, né? Que o Evangelho não é somente para descrentes. Um dos pontos que nós temos abordado e temos nos baseado é que o Evangelho não é somente para descrentes. Muito pelo contrário. O Evangelho é para todo crente, todos os dias da sua vida. Tanto é que Paulo escreve uma carta extremamente evangelística, uma carta que tem o Evangelho, a mensagem do Evangelho como centro. Então é isso que Paulo entrega. Paulo está preso, mas ele consegue falar de riqueza. Logo no capítulo 1, então, ele lembra aqueles irmãos que eles haviam recebido uma riqueza, um tesouro inigualável. E no capítulo 1 também ele fala de poder. Então o Evangelho é essas ricas bênçãos que nós temos recebido, mas também é o poder de Deus manifestado através da igreja. A obra de salvação é uma obra extremamente poderosa. É uma obra extremamente rica. É aquilo que Deus queria nos transmitir. É aquilo que há de mais precioso. O seu Filho, Jesus Cristo, como centro do Evangelho. Um dos pontos que nós também tocamos semana passada, né, na conferência. E nós temos percebido até aqui, assim como a carta gêmea de Éfeso, que é Colossenses, como elas são cartas cristocêntricas. Não tem como falar de Evangelho e não falar de Jesus Cristo. O Evangelho aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então é como se em todos os versos a mensagem do Evangelho estivesse presente e a figura de Jesus Cristo estivesse ali exclamando, em destaque. Paulo apontando
para Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que o velho Paulo poderia deixar para aquela congregação, é a mensagem do Evangelho. Lembrar aqueles irmãos que eles precisavam se apegar com todas as forças da sua vida àquela mensagem. Então, no capítulo 2, Paulo, pegando um ponto que ele já havia apresentado, e é um dos outros pensamentos também que nós temos utilizado para interpretar, que é como se Paulo muitas vezes apresentasse um assunto, mas não esgotasse o assunto. Mais à frente ele tocasse naquele assunto, novamente desenvolvendo a ideia. Então, por exemplo, no início do capítulo 1 ele fala sobre eleição. O Deus Pai escolhendo o seu povo na eternidade passada. Isso é um ponto que é tocado também mais à frente. A ideia de um próprio povo que Deus está escolhendo. Que ele escolheu e na prática, no tempo, esse povo está sendo chamado. Nesse sentido, então, ele está convocando, está chamando esse povo que foi escolhido. Então, nesse capítulo 2, Paulo mostra àqueles irmãos, aquelas pessoas, por que o Evangelho é tão importante. Ele quer mostrar que o Evangelho é uma mensagem de salvação, mas o Evangelho é mensagem de salvação só para aquele que sabe que está perdido. O Evangelho, ele só faz sentido se a pessoa entende primeiramente que ela precisa daquela mensagem. Porque se você chega somente falando, Jesus te ama, aquela pessoa pode não entender. Ela pode pensar, minha mãe me ama também, meus irmãos, minha família me ama, meus amigos me amam, e ela pode pensar que é só mais um amor no meio de tantos outros amores. Mas não é assim que acontece. Então Paulo ressalta, e é um outro ponto que ele vai retomar aqui também. A gente viu nos versos 1 a 3, qual é a figura, qual é a situação, a condição do ser humano diante de Deus. É uma situação desesperadora, terrível, sem saída. O ser humano está morto, ele não pode se levantar por si só. É preciso que Deus haja, é preciso que Deus intervenha, é preciso que Deus se incline, assuma a forma humilhante de homem e venha para resgatar, para trazer aquele homem morto de volta à vida. É assim que Paulo então começa o capítulo 2. E aí ele trabalha com essa grande misericórdia, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com o seu grande amor. No texto seguinte, no próximo parágrafo, que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo retoma essa ideia, essa vida, situação pregressa, mas reforçando a esperança e a vida recebida. Antes, é como se Paulo tivesse falado individualmente a cada homem: todos estão mortos, incapazes de buscar a salvação. Os mortos, como diria Spurgeon, não têm livre-arbítrio. Mortos não se inclinam a escolha alguma. Eles não podem escolher a Deus. Lembrando de João 6. Se o Senhor Jesus não tivesse chamado, se Deus Pai não tivesse concedido àqueles para crer, jamais teriam crido. Paulo amplia, querendo trabalhar a ideia da igreja, o conceito de igreja, o que é a igreja. Então ele lembra aquelas pessoas, o que eles eram, o que eles são agora, qual era a condição deles como povo e qual é a nova realidade que eles experimentam. São 3 palavrinhas que vão estar presentes nesse parágrafo de 11 a 22. Primeiro, separação, depois reconciliação e depois unificação. A realidade antes era de separação. Esse povo que estava em inimizade, distante, sem condições, ele é reconciliado. Ele se torna amigo de Deus e agora membro do corpo da igreja.
Esse povo que antes separado, agora reconciliado, ele é uno. Ele se junta com a igreja universal, com os crentes de toda a região do planeta. Todos aqueles que creem agora não são mais distantes, não estão mais distantes, não são mais inimigos, não estão separados. Agora formam um único povo, unido, a igreja, formada por judeus e gentios, brancos e negros, orientais e ocidentais, aqueles que creem em todo e qualquer lugar desse planeta. Agora formam um único povo. E isso só é possível mediante a ação do Senhor Jesus Cristo. É essa grande obra que passa pelo foro individual, mas agora se dirige à igreja, a esse coletivo, unido, transformado pela graça de Deus. Paulo, então, mais uma vez, tenta mostrar aos seus correspondentes a realidade em que eles estavam inseridos no atual momento da escrita da carta. Algo que eles precisavam manter na memória. Logo no início, verso 11, ele diz: portanto, lembrem-se de quê? De que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Há algo que eles precisam manter na memória, há algo que não pode ser esquecido. Enquanto em um momento anterior ele falava em uma perspectiva individual, agora passa a falar sobre uma visão do coletivo, do corpo, o que eles, como povo, haviam recebido. Qual era a situação, condição comparada com a realidade presente? O que o Evangelho havia realizado na vida daquela comunidade deveria estar sempre em suas mentes. Anteriormente, vocês, Efésios, vocês não eram povo de Deus. Vocês não faziam parte daqueles que pertenciam ao Senhor. Pelo contrário, havia uma inimizade. Vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Paulo sempre trabalha com essas antíteses, né? Com essas ideias de contrariedade. Existe, por exemplo, a carne e o espírito. Existe a ação humana, a ação divina. Então, sempre você tem esses dois lados opostos. Aquelas pessoas que anteriormente eram gentios, mas eles eram gentios na carne. E ainda eles eram chamados incircuncisão. A ideia aqui é que havia realmente uma separação entre os judeus, que haviam recebido a mensagem do Antigo Testamento, a lei, as profecias, a promessa do Messias, e esse novo povo que agora se juntava, que se aproximava e que, salvo pela graça, formava a igreja. A realidade é que nós percebemos que, pela história, pela leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós sabemos que havia uma rivalidade tremenda entre judeus e gentios. Os judeus tinham recebido a mensagem do Evangelho. Os judeus tinham recebido a missão de proclamar a mensagem de Deus para todos os povos. No Antigo Testamento havia missão também, havia a necessidade de compartilhamento. Eles haviam recebido os oráculos de Deus, mas aquelas profecias não eram somente para eles. Eles haviam sido escolhidos para ministrar, para testemunhar, para ser figura de Deus para todos aqueles povos. Tendo recebido essa missão, eles interpretaram de uma outra forma. Eles se arrogaram
a um status que não era o pretendido por Deus. Eles pensaram: nós somos o povo de Deus, diferente de todos os outros povos. Nós temos acesso livre, nós temos acesso ao Deus verdadeiro, enquanto que todos os outros povos vivem em suas práticas pecaminosas. Para nós termos uma ideia de como era séria essa situação, a gente vê, por exemplo, em Atos, os judeus não comiam com o gentio, não desfrutavam da mesma refeição. Nós vemos lá, por exemplo, quando Pedro está em Antioquia, ele está comendo com os gentios daquela cidade, daquela igreja, e aí quando vem alguns judeus de Jerusalém, ele logo deixa aquelas pessoas de lado e só passa a comer, se alimentar com os judeus. Para um judeu não era permitido. Mas Paulo vai bater de frente, né? Vai confrontar Pedro e dizer que aquela atitude era errada. Não era aquilo que a igreja, que o evangelho ensinava. Uma outra mostra de separação: os gentios, eles não poderiam acessar o templo. Eles tinham uma área só para eles, e era na parte mais baixa do templo. Havia um muro, uma separação entre os judeus mais acima na construção do templo e os gentios mais abaixo. Um judeu não poderia nunca pensar em casar com um gentio. Um jovem judeu, não poderia se casar com uma mulher, uma jovem gentia. Isso seria um atestado de óbito que os pais dariam àquelas pessoas. Eles eram imediatamente afastados da comunidade judaica. Essa era a realidade. Essa era a condição daquelas pessoas. Naquele tempo havia uma inimizade, uma separação total e impossível de ser desfeita através de mãos humanas. Tudo isso não era o plano original de Deus. Como eu falei, quando Deus se revela para os judeus, eles deveriam testemunhar, deveriam ensinar, não trabalhar em cima de uma segregação, em cima de um preconceito, de uma espécie de xenofobia. Para os homens, essa divisão, essa separação parecia intransponível, impossível de ser desfeita. É preciso reforçar, era algo feito por mãos humanas. Por 2 vezes, Paulo ressalta então essa ação. Vocês são gentios na carne. E aí era a ideia, né? Todo mundo que não é judeu é gentio. A gente pode pensar que só houvesse essa separação, mas não. Essa separação era muito, muito comum. Todos os povos, por exemplo, os romanos, pensavam do mesmo jeito. Nós somos romanos. Quem não é romano é bárbaro. Não tem conhecimento. É um selvagem. Os gregos pensavam da mesma forma. Só que nos gregos a divisão ainda era maior. Os gregos se baseavam somente na sua cidade. Então os atenienses eram rivais, por exemplo, dos coríntios, que eram rivais dos espartanos. Enfim, de modo que se houvesse uma guerra, seria muito difícil eles se juntarem para guerrearem uns pelos outros. Tamanha era a separação. A realidade é que no mundo antigo, essa separação, essa rivalidade era muito presente, quase intransponível, esse muro de separação. Essa circuncisão, é importante falar sobre ela, circuncisão e a incircuncisão. É preciso enfatizar que eles se autoproclamavam circuncisão. Mas sabemos que esse sinal não tinha um valor por si mesmo, não tinha um valor próprio. Aquele sinal, como marca,
deveria separar, demonstrar a aquelas pessoas que carregavam consigo aquela marca, que eles eram um povo separado, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas aquele sinal, aquele símbolo, só tinha sentido se a circuncisão da carne fosse acompanhada da circuncisão do coração. Eles se baseavam numa obra humana, numa ação deles mesmos, e achavam que só por causa daquela marca eles estavam em uma posição diferente para com o Senhor. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes o Senhor enviando seus profetas e alertando aquelas pessoas que a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. Não adiantava nada eles se arrogarem e colocarem aquele status em tom de idolatria. Os judeus, com a sua religião, com o seu legalismo, produzindo essas divisões, essas separações, eles colocaram muitas vezes os sinais, os símbolos acima do próprio Deus, de modo que aquilo se tornava o Deus deles. Se não houvesse uma inclinação interior do coração para Deus, aquela marca não teria valor. Assim como vários outros elementos simbólicos dentro da religião judaica acabaram servindo como tropeço, porque foram idolatrados. Aquele símbolo também acabaria dessa forma. É um sinal feito por mãos humanas. A nova criação é diferente. O povo formado por Deus, a igreja, ele é diferente. Ele não é criado através de obras humanas. Mais uma vez, fica evidente que a salvação ela é monergística. Ela é uma ação que parte de Deus. Ela tem iniciativa em Deus. É em Deus chamando esse povo para juntos com todos os povos, todos aqueles que crescem, formassem um novo povo. A nova criação ela é divina, não é operada por mãos humanas. Há uma nova realidade a ser valorizada, uma nova situação diante de Deus para aqueles povos como povo. Essas divisões ficaram no passado, não significavam mais nada dentro da igreja. Não há motivo de separação. Todos fazem parte do mesmo povo santo de Deus. Era necessário que eles lembrassem daquela realidade passada para que pudessem valorizar a realidade presente. No verso 12 nós temos pelo menos 5 características dos gentios. Qual era a condição deles? Nós lemos, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim como a realidade do pecador, individualmente, é terrível, desesperançosa, a realidade dos gentios também era uma situação terrível. Paulo já mostrou, e aqui ele não está fazendo essa separação, muito pelo contrário, ele já mostrou que todos, sem exceção, são pecadores, tanto o judeu como o gentio. Embora o judeu tinha méritos, né? Nesse sentido, ele tinha recebido, ele tinha sido agraciado, enquanto que os gentios não tinham Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é que eles não tinham esperança por vir. Eles não aguardavam o Messias prometido. Aos judeus havia sido prometida a vinda do Messias. Esses judeus deveriam compartilhar, coisa que eles não fizeram. Então os gentios não aguardavam a vinda do Messias prometido.
não para por aí. Eles estavam separados da comunidade de Israel. A ideia é que Deus tinha se revelado a Israel, aos judeus. Pelo fato de estarem distantes dessa comunidade, não terem acesso, não terem contato, imediatamente também eles estavam distantes de Deus. Observe como Paulo está construindo essa condição, o cenário, essa separação existente entre vocês anteriormente, mas agora é diferente. Mais uma vez, para valorizar o presente recebido, é preciso entender que sem aquela graça, sem o dom da salvação, você estaria nessa mesma condição. Estranho às alianças da promessa. Não havia esperança. É como se todas essas características apontassem para uma vida sem esperança. Não havia relacionamento com Deus, não havia perspectiva da vinda do Messias, as promessas não fortaleciam para que aquelas pessoas pudessem encarar, suportar toda e qualquer dificuldade. E então ele encerra: não tendo esperança, e a pior das coisas, sem Deus no mundo. Mesmo que aqueles povos tivessem uma infinidade de deuses, um Deus para cada elemento da natureza, um Deus para cada acontecimento da vida, aquele povo não tinha o Deus verdadeiro. Não tendo o Deus verdadeiro, eles não tinham esperança. Sem esperança, não há motivo, não há pelo que viver. Aquele povo não tinha razão. Qual motivo para viver? Paulo vai dizer: se nós descobrimos, se Jesus Cristo não veio à terra, se ele não é Deus, se ele não morreu pelos nossos pecados, se ele não ressuscitou, se ele não vai voltar, qual a esperança? É preciso ser igual aos gentios, os gregos. Vamos nos entregar, vamos aproveitar ao máximo. É a mentalidade das nossas épocas. Na realidade, a mentalidade de todo mundo sem esperança, sem Deus. Se não existe Deus, se não existe vida após morte, se não existe a esperança, se a gente não vai prestar contas, o que a gente pode esperar desse mundo? Se não usufruir ao máximo das sensações que o corpo pode oferecer. Aproveitarmos as festas, a comida, as relações e por aí vai. Como animais realmente, como bestas, né? Como pessoas sem freio, vivendo desregradamente. A realidade é que se você não tem um motivo pelo qual viver, e aquelas pessoas não tinham um motivo real para esperar alguma coisa que não fosse a morte, o que resta é totalmente desespero. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Israel, e nós vemos as dificuldades que eles passaram, eles conseguiam suportar porque eles olhavam o futuro, eles olhavam à frente, eles sabiam que tinha uma promessa que iria ser realizada, que seria cumprida em favor deles. Eles aguardavam o Messias prometido, eles sabiam que tinha um Deus que era soberano e que cuidava de todas as coisas. A nossa vida não se resume somente a este tempo. Na realidade, esse lado da eternidade é muito curto, é passageiro, é efêmero, né? A gente pisca e já passou. Daqui a 2 dias eu vou fazer aniversário. E é um negócio meio louco, né? Parece que ontem eu estava chegando nessa igreja. E agora já sou líder, já cuido das crianças da igreja, enfim. Passa muito rápido. Mas nós temos uma esperança. Se nós olharmos para os gentios, se nós olharmos para aqueles que ainda não receberam a Cristo, qual é a esperança? Não resta nenhuma esperança. Paulo mostra aquelas pessoas
que antes eles não tinham esperança. Antes eles estavam sem Deus. Naquele tempo estávamos sem Cristo, não havia expectativa do Messias prometido, eles eram estranhos, alienados, distantes, não conheciam as promessas enviadas por Deus por meio dos profetas, eles eram diferentes de Israel, não eram conhecedores de Deus, a situação era desfavorável. O fato de não terem Deus tornava a existência por si só angustiante, nebulosa e incerta. Como viver em um mundo sem esperança? O irmão Sidney tocou no ponto das eleições. Quem quer que vença, a nossa esperança não se resume a esta terra. Nós podemos suportar as dificuldades, os problemas, as batalhas, porque nós sabemos que elas não vão durar para sempre, porque nós sabemos que um dia vamos estar com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Ele é o nosso Rei. Se temos essa esperança, nós podemos suportar todas as dificuldades. Se nós temos conhecido o Evangelho, nós olhamos para trás, igual aquelas pessoas deveriam olhar e pensam, para onde nós iremos? Foi o que que Jesus falou. Diante do abandono, da apostasia, de várias pessoas deixando e abandonando o Senhor Jesus, Pedro disse, esse discurso é muito duro. Então Jesus fala, você quer ir com eles? Você quer voltar? Você quer abandonar tudo? Então Pedro diz, Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras da vida? É a mesma ideia do que eu sempre utilizo, né? Até utilizei sexta-feira nos adolescentes. A figura do peregrino eu acho muito boa. O peregrino está fugindo da cidade da destruição. E ele recebe a mensagem do Evangelho. Ele olha para trás e ele sabe que aquela cidade a qualquer momento vai ser destruída. Para onde é que se volta? Quem tem posto a mão no arado, nós cantamos, não pode olhar para trás. Nós caminhamos para frente. As dificuldades são grandiosas. Muitas vezes superam as nossas forças. Mas a mensagem do Evangelho não se baseia nas nossas forças. A obra de salvação não é pela nossa própria força. Paulo está mostrando isso. Vocês têm esperança agora. Vocês estão no caminho certo. Não tem como voltar para trás, não tem como olhar para trás. Mesmo aos trancos e barrancos, aí solavancos, né? Aos tropeços, nós vamos caminhando, nós precisamos olhar, nós precisamos seguir. Não podemos ser como a mulher de Ló, que amou a cidade da destruição. O caminho é para frente. Assim como o peregrino, e nós como peregrinos, caminhamos em direção à cidade celestial, quando encontraremos com o nosso Senhor e Rei. Assim como no versículo 3 do capítulo 2, Paulo então utiliza a conjunção aí para apresentar a nova realidade. Ele faz a mesma coisa agora. Se essa era a realidade anterior, entretanto, porém, né, o mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Há um evidente contraste a partir de agora. Antes sem esperança, agora tendo a Cristo. Antes sem Deus no mundo, agora aproximados do Senhor. Antes alienados das bênçãos concedidas a Israel, agora participantes. Isso tudo, todas essas bênçãos, toda essa graça, toda essa riqueza, só é possível. E aí Paulo aponta mais uma vez, por causa de Cristo
Jesus. É em Cristo que essas realidades são passadas e algo novo se apresenta diante de vocês. É em Cristo e por causa do sangue de Cristo, do seu sacrifício, vocês que antes eram separados, vocês que antes não tinham esperança, vocês que antes não tinham Deus, não tinham a promessa, não tinham o Messias, agora vocês foram aproximados. Aproximados. Percebe? Quando a gente entende onde estávamos e onde estamos, que agora nós não somos mais inimigos, mas nós somos amigos. Nós não somos alienados. Nós não vivemos como vivíamos antes de nossa conversão. A descrição dos versos de 1 a 3. Agora nós estamos próximos. Nós estamos perto. Mais uma vez, a salvação, ou melhor, mais uma vez, a iniciativa parte de Deus para salvar aqueles que não tinham esperança alguma. A salvação, a aproximação, a reconciliação acontece por causa do sangue de Cristo. O sacrifício que nos traz a paz, e a paz foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não eram povo, agora se tornam objeto do grande amor do nosso Deus. Aqueles que encaravam o ódio, aqueles que enfrentavam o desprezo, Deus resolve se entregar por eles. Deus Pai envia o seu Filho para morrer por aqueles que não eram judeus, em todos os lugares do mundo. A salvação não é uma salvação para uma pequena tribo, para um pequeno povo. O Deus verdadeiro não é um Deus tribal, não é um Deus de um povo só, nesse sentido. Ele é o Deus que abençoa a todos os povos. Em Abraão ele havia dito que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Em Cristo, o cumprimento da promessa, o Messias prometido, que derrama o seu sangue para que nós, assim como os efésios, que estavam longe, pudessem se aproximar. Não havia mais nada que os separasse da comunhão com o Senhor. A paz que era exigida, a paz necessária, tanto vertical, produz também uma paz horizontal. Paulo está trabalhando com essas duas ideias. Assim como há aproximação entre nós e Deus, há uma aproximação também entre os povos que compõem e formam a igreja. Entre todos aqueles que creem. Não há mais intriga, não há mais inimizade, não há mais ódio e guerra. O que nos une é o mesmo Deus. O sangue que foi derramado por judeus foi derramado por gentios. O sacrifício realizado pelo Senhor, pelo branco, é realizado pelo negro, pelo americano, pelo brasileiro, pelo japonês, pelo chinês, por todas as nações dessa terra. Diferente de algumas ideologias que tentam a todo custo separar e nos colocar uns contra os outros. Homens e mulheres não estão em pé de guerra. Ricos e pobres não são necessariamente inimigos. Patrões e empregados podem fazer parte do mesmo povo. E esse povo foi comprado pelo sangue de Cristo. E é a igreja. O povo sem diferença. O povo que foi unido pelo sangue do Cordeiro, que experimenta o amor, que recebe a paz, a reconciliação, a aproximação. Porque ele, verso 14, é a nossa paz. De dois povos ele fez um só,
e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aquilo que separava não separa mais. O ódio presente nas relações humanas não está mais presente dentro da igreja. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo, mais uma vez, a inimizade por meio dela. A paz recebida por Deus, em Deus, através de Cristo, produz uma relação pessoal maravilhosa entre aqueles que recebem o amor de Deus. É algo sem precedentes e inimaginável. Os homens não poderiam produzir essa paz, essa reconciliação. Ainda hoje não conseguem. Os povos estão em guerra. Muitos povos estão em guerra. Eles não conseguem se reconciliar. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Dentro da igreja não há mais inimizade. Não há mais parede de separação. Todos são um único povo. Aqueles que não eram considerados povo, em uma atitude preconceituosa, se tornam irmãos, membros do mesmo corpo, receptores das promessas divinas. Em Cristo não há mais separação. Na igreja não há acepção de pessoas. Ambos os povos, salvos pela graça de Cristo, estão sendo aperfeiçoados. Não há mais divisão. Não existe espaço para a inimizade. E mesmo a lei, carregando todos os seus conceitos religiosos, que aquelas pessoas, judeus, valorizavam tanto, se apegavam tanto, esquecendo do Deus da lei, que faziam daquilo o lavar as mãos, o lavar os pratos, não fazer nada no sábado, tudo aquilo que tinha um significado foi abolido pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo que tinha um sentido, as festas, sacrifícios, tudo que era realizado, que não necessariamente moral. A lei moral não foi abolida pelo Senhor. A lei moral foi cumprida totalmente pelo Senhor. Mas a lei ritual, nesse sentido, ela foi abolida. Não havia mais a necessidade de tantos e tantos preceitos, que muitas vezes eram um empecilho para que os gentios se aproximassem. A circuncisão, que eles tanto valorizavam, agora não era mais necessária. A marca não é mais na carne, feita por homens. A marca é feita no coração, realizada por Deus. O povo é reconhecido pelas suas obras, por aquilo que realiza, pela ação de arrependimento, como a gente viu no versículo 10, na mensagem anterior. Quem é esse povo que é feitura de Deus, que Ele tem criado para as boas obras? As ações revelam o que já aconteceu interiormente. A nossa relação, que é fruto da nossa relação com Deus, revela o que Deus já está realizando e tem realizado em nós. Todos estão unidos por Cristo, através de seu sacrifício vicário, salvífico. É isso que nos une. Todos fomos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. A igreja do Senhor é a manifestação de sua graça, mas também de seu amor, de sua obra, de sua sabedoria, em unir povos tão antagônicos que antes se odiavam, que não poderiam compartilhar uma refeição, que não poderiam se dar em casamento. Agora eles fazem parte do mesmo corpo. São membros uns dos outros, têm uma ligação íntima e profunda, porque experimentaram
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5. Foram resgatados, foram regenerados, não andam mais em contendas. São aquilo que nós vemos em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura. Esse é o novo homem, criado segundo Deus. Mais uma vez, a separação, a contrariedade, né? A antítese, aquilo que é diferente. Uma coisa era a ação humana, a ação divina cria uma nova humanidade, novas criaturas que pertencem ao seu Deus. A nova criatura falada por Paulo no verso 10, de quem nós somos feitura, né? Somos feituras de Deus, criados por Deus, para a glória de Deus, para expressarmos ao mundo as grandes obras de salvação advindas do Senhor, que é capaz de salvar tanto gregos como judeus. Esta é a grande sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, que é fraqueza, mas que na realidade é o poder e a sabedoria de Deus. Se unir aos inimigos, isso é sabedoria? Isso é poder? Isso é conhecimento? Não. Isso é fraqueza. Isso é a sabedoria de Deus, que os homens não conseguem compreender. Algo sem precedentes na história, mas totalmente admirável. Pela graça de Deus, nós fazemos parte desta tão grande obra de salvação. Fomos inseridos em seu corpo, a igreja. Aquilo que era impossível para a lei, é possível por meio de Cristo. Por ele a paz está selada, o novo homem é criado para experimentar esse novo relacionamento. Por meio de seu corpo, nós temos livre acesso a Deus. Nós, agora, somos recebidos como filhos. Não somos mais estranhos. Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele nos conhece pelo nome. Não mais estranhos, mas agora povo, em paz com Deus, reconciliados uns com os outros. A cruz é o que destrói toda separação, todo muro que impedia nossa comunhão, nossa restauração. A cruz abre caminho para nos achegarmos até a Deus. Por isso não podemos parar de pregar a cruz de Cristo. Nada mais, nada além, nada aquém. É o poder de Deus para a salvação ainda hoje. O Evangelho está centrado em Cristo e no que Ele fez para nos salvar da perdição. A história da humanidade é a história de Deus chamando para si mesmo um povo especial, digno de boas obras, separado deste mundo tenebroso, vivendo em novidade de vida. Essa grande ação, essa grande obra, só é possível pela cruz de Cristo. Verso 16, mais uma vez, eu encerro com duas aplicações. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. A inimizade que havia entre nós e Deus, ela foi desfeita. A inimizade que havia entre os povos também foi desfeita. Primeiro, nós já fomos reconciliados com Deus Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Esta reconciliação precisa ser real. Precisamos aceitá-la e vivermos de acordo com esta nova realidade. Nossos pecados já foram perdoados. Não há mais nada que conste contra nós de ordenanças, dívidas ou pendências. Diante de Deus, nós estamos limpos e puros, lavados e comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos libertou. O preço já foi pago. Não há o que temer. O caminho está aberto. O véu do templo foi rasgado. O abismo tem uma ponte
E a ponte é a cruz de Cristo. Precisamos aceitar essa mensagem, fazer com que ela seja efetiva e real para nós. E segundo, esta reconciliação também é com o corpo de Cristo. Nós não podemos agir dentro da igreja como inimigos. Se já fomos reconciliados com Deus, também fomos reconciliados uns com os outros. A batalha não se trava dentro da igreja, ou pelo menos não deveria se travar. A batalha se trava fora da igreja. Porque dentro da igreja todos nós devemos ter o mesmo pensamento. Todos nós somos o mesmo corpo. Todos nós pertencemos ao mesmo Deus. Assim como Jesus disse, uma casa que guerreia contra si mesma, ela não pode ficar de pé. Não há mais inimizade entre nós, nem entre Deus. Esta realidade também precisa ser vivida na prática. Devemos mostrar ao mundo que nós somos o povo que tem a responsabilidade de espalhar o amor de Deus ao mundo. Nós temos recebido essa mensagem. É uma mensagem grandiosa, extremamente valiosa. É o que tem de mais importante nesse mundo. Nós não devemos olhar para nós e pensarmos, como eu sou importante por ter recebido essa mensagem. Vou guardar ela para mim, não vou dividir com ninguém. Eu sei, você não sabe. Eu sou santo, você não é. Na verdade é o oposto, é o contrário. Olha o que eu recebi. Olha como o Senhor é bondoso. Apontem para Cristo. Assim como Paulo fez e continuava fazendo. Como poderemos espalhar e espelhar esse tão grande amor se nós não nos amamos entre nós mesmos? Já não há mais inimizade. Vivamos então em novidade de vida. Louvado seja Deus por esta tão grande obra, porque Ele nos considerou a ponto de entregar o seu próprio Filho, do Senhor Jesus Cristo, morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos restaurados, recriados, novas criaturas, vivendo em novidade de vida, tendo esperança, tendo Deus no mundo, caminhando para nos encontrarmos com Ele. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua obra é obra de graça, é obra gratuita, Senhor, é a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e misericórdia, sendo manifestados e revelados todos os dias. Diante disso, ó Pai, nós só temos uma atitude: orarmos ao Senhor, pedindo que tenha misericórdia de nossas vidas, que esta realidade que é apresentada e vivida pelo Evangelho seja real na vida de cada um de nós, que nós valorizemos, ó Pai, essa reconciliação existente entre Ti e nós, mas também entre nós mesmos, que isso seja verdade, Pai, que possamos viver esta nova realidade, que possamos valorizar, que possamos Te amar, Pai. Trabalhe em nós constantemente, para que o Teu Filho seja formado em nós, para que possamos usufruir de todos os benefícios, ó Pai, advindos da Tua salvação, do Teu Evangelho, da Tua obra realizada em nós. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Pai.